Beleza, pessoal? Primeiramente, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Vamos aí, foco na aprovação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre triângulos, tá bom? Conteúdo também muito importante aí dentro da geometria. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Certo, triângulos. Primeiro, a gente já reconhece um triângulo, tranquilo. Um triângulo, ele tem três vértices, né? Que a gente simboliza por letra maiúscula, por exemplo, A, B, C, né? Além de três vértices, ele tem três lados, que é o lado AB, o lado AC e o lado BC, né? E os três ângulos internos aqui, né? Aí, se eu tiver, por exemplo, esse lado X, Y e Z, o que eu chamo de perímetro nada mais é do que a soma dos lados. Deixa eu notar isso aqui que eu falei. Um triângulo ele tem três vértices. Além de três vértices, ele tem três lados, né? Três lados. E três ângulos internos. Ângulos internos. O que acontece? Desses lados aqui, a soma desses lados a gente chama de perímetro, tá bom? Então, se você ouvir em algum momento falar a palavra perímetro, lembra que é o quê? É a soma, é igual a soma dos lados. Dos lados. E se tu ouvir a palavra semiperímetro, que também é muito comum, é a metade disso, tá bom? E aí agora vamos falar um pouco sobre essas classificações de triângulo. Eu trouxe aqui notado um triângulo obtusângulo. Quando é um triângulo chamado de obtusângulo? Quando ele tem um ângulo aqui, ó, maior do que 90 e menor do que 180 graus. Então, se ele tem um ângulo obtuso, ele é chamado de obtusângulo. Aí eu tenho o triângulo acutângulo. Todos os ângulos são o quê? Agudos. Não tem nenhum ângulo obtuso e nenhum ângulo reto, tá vendo? Todos são menores do que 90. Menor que 90, menor que 90, menor que 90. Se todos os ângulos são menor que 90, ele é chamado de acutângulo. E tem o triângulo retângulo, que é quando aparece um ângulo reto, tá bom? Esse aqui é um famosinho, que a gente aplica lá o Teorema de Pitágoras, onde o quadrado da hipotenusa é igual a quem? É igual a soma do quadrado dos catetos, né? A ao quadrado mais B ao quadrado. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? No caso, esse aqui é o Teorema de Pitágoras, muito importante, que a gente vai até trabalhar ela em outra aula, mas é muito importante a gente desde já saber, porque é um assunto muito importante que aparece em toda a geometria por aí, né? Certo. Outra maneira de classificar o triângulo é pelos lados. Lá nós classificamos pelos ângulos, né? Pelos lados. Se os três lados são iguais, a gente chama de triângulo equilátero. Se eu tenho pelo menos dois lados iguais, eu já posso chamar ele de isósceles. Como assim, professor? Pelo menos. Quer dizer que todo equilátero é isósceles? Sim. Porque a ideia de ser isósceles é ter pelo menos dois lados iguais. Né? Se um dos lados for diferente, ele é chamado de vértice, ele é chamado de base. Tá bom? Então, que é a base do triângulo isósceles, é o lado que é diferente. Tá bom? E esse ângulo aqui de cima, que é oposto a essa base, é chamado de ângulo do vértice. Tá bom? Então, volta a ideia. Para ser isósceles, tem que ter pelo menos dois iguais. Tá bom? Para ser equilátero, tem que ter três iguais, três lados iguais. E aí, por consequência, como os três lados são iguais, os três ângulos também são todos iguais, tá bom? E tem o triângulo escaleno, onde todos os lados são o quê? Diferentes. Não tem nenhum que é a mesma medida, ele é chamado de triângulo escaleno. Certo. Algumas propriedades inerentes ao triângulo aí para a gente falar é o seguinte: primeiro, a soma dos ângulos internos. Por exemplo, se eu somar esse alfa mais esse beta, é só tirar aqui esse alfa mais esse beta mais esse teta, que é esse daqui. Tem que dar quanto? 180 graus. Sempre a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, né? Se eu pegar qualquer lado do triângulo e prolongar e formar um ângulo entre o outro lado e esse prolongamento, a gente chama esse ângulo de ângulo externo.
E aí um teorema interessante é que o ângulo externo é sempre igual à soma de dois internos que não são adjacentes a ele. Como assim, professor? Observa. Aqui eu supor que eu tenho um alfa, aqui eu supor que eu tenho um beta, e aqui eu supor que eu tenho um gama. Esse ângulo bem aqui, que eu vou chamar de E, ele nada mais é do que alfa mais beta. É a soma dos dois internos que não são adjacentes a ele, ou seja, não conta esse carinha aqui, ó, tá bom? Porque está do ladinho dele. Se eu pegar, por exemplo, outro ângulo externo aqui, ó, aí a medida aqui, ele vai ser a soma de alfa com gama, porque não contaria o beta, porque o beta, nesse caso, seria o adjacente. Então, a soma, qualquer ângulo externo é igual à soma de dois internos que não estão ali do ladinho dele, né? Isso aí, perfeito. E aí é o seguinte, ó, algumas outras propriedades muito importantes. Deixa eu anotar aqui, ó. Outras propriedades. Outras propriedades. Notando elas aí, ó. É o seguinte, sempre que eu tiver um ângulo que é maior do que todos, se eu tiver um ângulo maior, o lado oposto a ele também é o lado maior. Tá bom? Então, para qualquer triângulo, lados opostos, lado oposto ao maior ângulo é o maior lado. E o interessante é que se eu tiver dois lados iguais, eles são opostos ao mesmo ângulo, ângulos iguais, ângulos de mesma medida. A gente usa o termo congruente. Por exemplo, aqui, ó, esse ângulo é alfa, o lado oposto a ele é chamado de x. Aqui o ângulo é alfa, o lado oposto também é chamado de x. No caso, se eu tenho dois lados iguais, os ângulos opostos também são iguais, tá bom? Beleza. Então, quanto maior o ângulo, maior o lado oposto, e se os ângulos forem iguais, os lados opostos também são iguais. Outra relaçãozinha, se eu tiver bem aqui, ó, A, B e C, eu posso afirmar, por exemplo, que qualquer lado é maior do que a diferença dos outros dois e menor do que a soma dos outros dois. Então, esse A aqui, ó, eu posso afirmar que esse A é maior do que B menos C, ou C menos B, a diferença dos dois. Além de esse A ser menor do que a soma dos outros dois. Então, se eu selecionar qualquer lado do triângulo, ele vai ser mais do que a soma dos dois outros lados, mais do que a diferença dos outros dois lados, e menos do que a soma deles. Essa desigualdade, essa é chamada de desigualdade triangular. É uma propriedade também muito importante, né? Então, vou deixar gravado essas propriedades inerentes a triângulos, tá bom? Que é a parte introdutória de triângulo, é interessante que eu tenha isso na minha cabeça, isso decorado na minha cabeça, né? Para depois eu estar resolvendo algumas questões e se precisar disso como uma ferramenta ou até mesmo como uma questão, eu já saiba resolver. Então tá aí, nossa aula de hoje é só isso. Deus abençoe.